Dica bacana do nosso Você Bonita vem também com alimentação saudável, com os nutrientes que a gente precisa para manter o cabelo mais bonito, as unhas, a pele, tudo isso muda se a gente mudar a nossa alimentação. Então hoje a gente vai conversar mais uma vez com a Beatriz Pagnanelli, nutricionista, que vai explicar por que os alimentos são nossos aliados. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tava com saudade de você. Você sabe que eu adoro o seu trabalho, né? Que eu já te falei. A Bia é assim, novinha. E ela manda bem, que a gente fica babando em todas as explicações. Então, hoje, a gente pensou nessa pauta, Bia, porque, eu até disse no início do programa, semana passada fizemos uma pauta muito legal sobre queda de cabelo. Chegaram muitos e-mails, as mulheres estão muito preocupadas com o assunto, porque tem afetado não só os homens, mas agora muitas mulheres. E os alimentos estão envolvidos com isso também, né? A gente tem também a história da época do ano, né? Tem épocas do ano que o nosso cabelo cai mais, a gente até vê uma segunda, né? Uma segunda camadinha de cabelo. Eu tô cheia dessa segunda camadinha. É normal, acontece porque é pela época do ano, mas a alimentação, ela acaba interferindo porque aquilo que você come é aquilo que constrói seu corpo. Né? É difícil quando a gente fala, até quando me falaram da pauta, eu falei, a gente pode dar exemplos de alimentos, mas a grande diferença não é um alimento único, é a gente ter harmonia, é a gente garantir que vai estar bem equilibrado, né? Muitas das pessoas falam de nutrientes específicos e nem sempre é isso que faz diferença. Muitas vezes é uma alimentação boa, uma alimentação que te dê uma boa nutrição e não o fato de você só escolher um alimento ou outro. Perfeito. E quando a gente vai falar dos alimentos, a gente vai falar das vitaminas contidas nesses alimentos. Então, pra gente cuidar da pele, da unha e do cabelo, o que a gente precisa? Então, a gente precisa, antes de falar das vitaminas, a gente precisa do que constitui o cabelo, a pele e a unha. Perfeito. Né? Todos eles, quando a gente fala do bloco pele, cabelo e unha, a gente fala dos três juntos porque eles têm características muito próximas um do outro. Todos eles constituem, né, a parte que cobre o nosso corpo, então eles têm que proteger de alguma forma. Entendi. Então, o que a gente tem, né, da unha é a queratina, do cabelo é a queratina. E da pele a gente tem também queratina. Então, tudo isso... Pois é, tudo isso são queratinas de consistências diferentes, mas é tudo queratina igual. E toda a queratina é feita de proteína. Então, antes da gente falar das vitaminas e dos minerais separadamente, a gente tem que pensar na proteína, porque é ela que faz a grande diferença. Então, quando a gente fala, a unha tá quebrando, o cabelo não tá ficando bom, realmente, tem nutrientes que são específicos para cada uma das coisas, só que de fato, aquilo que faz a grande diferença é a proteína. Então a gente tem que ingerir proteína? Mas faz diferença uma proteína animal de uma proteína vegetal? Sempre faz, porque o nosso corpo usa de modo diferente a proteína animal e a proteína vegetal. A gente já tem um exemplo, já dá pra gente passar aqui, que é a quinoa, né? Que a quinoa, ela é um exemplo de uma proteína que é vegetal, só que ela tem características muito boas, muito próximas até de uma proteína animal. Que a gente fala que a diferença da proteína animal é que ela é completa. E a quinoa, ela foi até tida pela Organização Mundial da Saúde como alimento perfeito. Ela parece o leite materno. Então ela tem características muito boas de proteína, que ela já entra aqui na história, não só pelas outras características que ela tem, mas também por ser proteína. E como a gente deve consumir essa quinoa também, porque ela é calórica, né? A quinoa, assim como ela é um cereal também, né? Então, como todo cereal, ela é também uma fonte de carboidrato. A quinoa, ela tem essa forma que é em grãozinho e ela tem uma que é em flocos, que já dá pra você misturar nas refeições e comer. A gente tem limites que variam de pessoa para pessoa, de tamanho, né? O quanto que a pessoa gasta, o quanto que ela faz, mas em média 2 colheres de sopa já te dá uma quantidade interessante de proteína e também dos fitoestrógenos, que é um componente que ela tem, que é bem parecido com os nossos hormônios e ajuda a equilibrar o funcionamento do nosso corpo. Sério? Então mulheres que estão com desequilíbrio hormonal, ingerindo mais a quinoa, elas conseguem amenizar essa situação. Não, claro, solucionar o problema. Não, mas elas amenizam. Do mesmo jeito a história da soja, né? Aqui a gente tem um salgadinho de soja. Não é a soja, mas é um salgadinho. É a soja, mas não é um salgadinho. E ela também, o grande componente dela, o divisor de águas para optar pela soja, é justamente porque ela é um fitoestrógeno. Fitoestrógeno quer dizer que ela é fito, que ela é a parte do vegetal, e o estrógeno porque ela age como sendo um estrógeno. Então, de reposição hormonal, até falo, né? Mulheres que estão entrando no climatério ou que tem algum desequilíbrio, não é legal comer a soja a troco de nada.
porque tem que perguntar pro médico, tem que ter um acompanhamento nutricional, porque ela também repõe hormônios e também tem essa característica. Ah, então é legal ingerir, claro, com uma orientação, porque dependendo dos casos pode até atrapalhar esse desequilíbrio. Pode até atrapalhar. É a história do câncer de mama, né? Quando descobriu que o câncer de mama tinha ligação com suplementação de estrógenos, todo mundo parou de comer a soja, porque ficou com medo de que ela podia fazer o efeito reverso, né? E te piorar ao invés de te ajudar. Só que claro que pode consumir, porque é um alimento, desde que seja de modo coerente, consciente, que tenha orientação. Também comer muito, é claro que vai ser prejudicial. Nunca é bom. Nunca é bom. Exagerar nunca é bom em nenhum caso. Mas, ainda falando um pouquinho dos cabelos, porque chegaram várias perguntas pra gente, como a gente consegue manter não só o cabelo mais bonito, mas essa força mesmo, pro cabelo cair menos, pelo menos nessa época do ano, que é o que a gente fala que as folhas caem, os cabelos caem, então é um período complicado. E a unha fica fraca, a pele fica mais, tem chance de ficar mais escamosa. Tudo isso, na verdade, eu não posso afirmar que é deficiência de alguma coisa. Mas se a gente puder aproximar algum nutriente, eu diria que então a gente tem que tomar cuidado com o selênio, com o zinco e com o ferro. Tá. Selênio, zinco e ferro a gente encontra nas castanhas, né? Então, o grupo das oleaginosas. Eu coloquei a castanha de caju porque ela é uma castanha que ela é sempre meio recriminada no meio, né? A gente sempre, ela é mais salgadinha. A gente sempre fala dos benefícios das outras, mas nunca fala dela. E a castanha de caju, ela tem uma quantidade enorme de ferro. Então, ela é uma forma... eu brinco que a castanha do Pará, na verdade, que é uma das mais em destaque, ela é como se fosse um comprimidinho. Então você come uma vez no dia, uma unidade, dependendo, né? Mas uma unidade e você já tem tudo que você precisa lá. Ela é uma ótima fonte de selênio, que é o que dá elasticidade pro cabelo. Porque o selênio, ele na verdade, ele é um antioxidante. E ele é um antioxidante específico para algumas áreas do corpo. Uma delas é a parte da queratina, que então é unha, cabelo, pele. Então é interessante, sim. Então se a gente fizer, claro, os exames é que vão comprovar se a gente está com esse selênio, com zinco baixos, né, no nosso organismo. Comprovando, a gente pode aumentar então a quantidade de castanha e das oleaginosas. Eu diria assim, você pode aumentar de qualquer forma para garantir aquela harmonia, aquele equilíbrio. Então não necessariamente você tem alguma resposta no seu corpo porque está faltando naquele momento. É porque a sua dieta pode não te suprir ao longo do tempo. Né? É a história que a gente fala ali do outro grupo, que é o grupo dos carotenoides. Né? Que são os vegetais amarelo-alaranjados, que eles dão o que a gente fala que é o precursor da vitamina A. Vitamina A, ela presta no seu corpo para te proteger, para organizar crescimento celular. Então, ela tem uma qualidade muito importante, só que não adianta você comer um dia só. Tem que ser o consumo frequente daquilo para poder ter benefício. Para o corpo produzir mais vitamina A, mais ou menos isso? Para o corpo usar essa vitamina A que ele pode manter. Então, assim, o corpo a gente não consegue produzir vitamina A. A gente consegue usar o beta-caroteno ou a vitamina A que a gente consome. A gente guarda um pouquinho, mas é muito pouquinho. Então você tem que ter um consumo mais frequente para poder ter benefícios. Entendi. Quem faz tratamento mesmo para queda de cabelo tem que comer legumes e verduras, né? Amarelo alaranjado, as frutas, a frequência é muito maior para garantir que você vai ter estoque e que você vai poder usar. Isso tanto para homens quanto para as mulheres. Bastou ser ser humano. Bastou ser ser humano, então vamos colocar bastante legumes. Por quê? Se é um período que a gente já sabe que é mais complicado, quem tem algum problema já identificou até essa queda de cabelo, está fazendo um tratamento com uso até de medicamentos, não importa. Suprir e melhorar a alimentação vai ser sempre vantagem, né? Vai ser sempre vantagem. E essa história, né, eu volto a repetir, quando as pessoas perguntam, mas qual que é a novidade pro cabelo? Qual que é a novidade pra unha? Eu falo, não tem novidade. A novidade você faz uma dieta bem feita, você pensa nos alimentos que te trazem melhores benefícios naquilo, mas garanta que você vai ter todos esses pontos cobertos. Então você vai ter proteína, você vai ter os carotenoides, né, a história da castanha, que ela auxilia de alguma forma ou de outra também com a vitamina E, que é uma vitamina que protege mucosa, né, protege pele. Então, é a harmonia por um todo que ajuda. E as unhas, Bia? Porque a unha, vamos combinar, né? Quebrou a unha. De falar, é uma coisa tão simples quebrar a unha, mas deixa a mulherada num estresse, né? Tava tão bonitinha, acabei de fazer a unha. Demora tanto. Demora tanto pra crescer. A unha vai lá e quebra, estraga tudo.
como deixar a unha mais durinha, mais bonita, mais saudável, né? Eu brinco que é a história da manicure, né? A primeira coisa que a manicure fala quando olha a unha, tá faltando vitamina. Não é. A consistência, né? A gente fala até a firmeza da unha, ela tá ligada de novo com a história da proteína. Então, tem cálcio, tem ferro, tem outros minerais que faz falta. Sim, nenhum é vitamina, todos eles são minerais. E uma das coisas que a gente mais pode conversar é o silício, o silício vem na aveia. Então, é o silício orgânico, né? É o silício que responde, dá talvez uma firmeza maior, porque ele coordena a maneira com que essa queratina vai ser crescida. Então, como que ela vai desenvolver, né? A unha, ela tem uma resposta super rápido, tanto que você consegue ver aquelas manchinhas brancas quando tá faltando alguma coisa. Esse alguma coisa, provavelmente é o selênio ou se não o silício orgânico. Então, se a unha tiver uma marquinha branca, já é um sinal que tá faltando alguma coisa. Pode ser um sinal. Aí, se a gente melhorar, então, a quantidade de aveia, um pouquinho por dia, e a gente observar que esse branquinho foi embora, é porque a gente está conseguindo suprir. Exatamente, está tendo uma harmonia de novo. E a aveia não precisa ser só assim, pode ser a aveia em flocos, a aveia no pão, a aveia em alguma outra preparação, não importa, porque o tratamento térmico não altera isso. Né? Tem vitaminas, como as vitaminas C, né? As vitaminas que a gente fala que são as hidrossolúveis, elas vão embora muitas vezes com a luz e com a temperatura. Sério? Então, você cozinhar, você está jogando fora. No caso, né, da aveia, você não joga fora o conteúdo mais importante. Então, a gente consegue usar também em alimentos que contenham a aveia, não só ela pura. Por exemplo, aqui a gente abriu a laranja. A luz do estúdio já levou toda a vitamina dela foi embora. A vitamina C, ela é extremamente volátil à luz. Então, ela vai embora. Então, da lima, né, da lima da pérsia, da laranja, da mexerica, todas elas vão embora. Até o que a gente tinha antes, né, que o congelado é ruim. Você optar por uma fruta congelada, ela é ruim. Não sei se ela é pior do que aquela fruta que veio no caminhão o tempo todo aberta, ficou lá o suco de laranja exposto na bancada um tempão. Então, aí também você levou embora. Entendi. Na hora de você cozinhar, né, vai fazer um bolo de laranja. Você não tem vitamina C quase nada lá. Entendi. Por isso que algumas embalagens, então, de sucos de laranja já vêm mais escuras, né? E então, para inibir. Para conservar, e conservar essa vitamina C. É isso mesmo. Então a gente tem que prestar atenção. E a vitamina C, no caso, pele, cabelo e unha, ela é amiga total, precisamos dela. Porque a vitamina C, o grande lance dela é que ela é um coringa. Ela é um antioxidante para absolutamente tudo, né? Então, literalmente, da pontinha do pé até a pontinha do cabelo, você tem uma boa segurança com a vitamina C. E o legal de tudo é porque para pele, quando a gente está falando de pele, o grande problema da nossa pele, do envelhecimento, é a perda de colágeno. Que bastou a mulher fazer 25 anos, o homem fazer 28 e a mulher 25, que pena. A gente começa a perder o colágeno da pele. Para a gente repor esse colágeno, a gente precisa da matéria-prima para o colágeno, que é, de novo, a proteína, e a gente precisa de vitamina C. Essa fabricação de colágeno na nossa pele, ela é extremamente dependente de vitamina C. Então, não adianta você ter a matéria-prima para fazer e não ter a vitamina C para garantir que vai ser feita. Olha, que aula, hein? E muitas pessoas, então, que são vegetarianas, que não comem a proteína animal, precisam de alguma forma suplementar isso. Elas precisam substituir, né? O vegetariano consegue com proteína de soja, consegue, né, se ele for um ovo lacto vegetariano, a gente tem como chegar em níveis, não é fácil, né? É uma dieta que você tem que ter um certo jogo de cintura para garantir que você vai ter essa proteína. Do mesmo jeito que aquela pessoa que emagrece muito rápido e ela perde músculo, ela perde proteína, ela fica com o aspecto mais envelhecido, porque ela perdeu justamente aquilo que dá o tônus, né? Que dá a elasticidade da pele. Então, importantíssimo na nossa dieta a proteína. Importantíssimo. Em todas as refeições. Mais do que se a gente for ficar falando de microminerais, né? Então, assim, eu entendo, ele é importante, né? A hora que a gente vê uma mesa colorida e que a gente consegue destrinchar o que é o que de importância, é legal. Só que na hora que a gente vai ver o resultado, você precisa ter proteína. Tudo partiu daquilo. Proteína que constrói corpo. Então, no final, na minha cabeça eram os minerais.
E acabei de descobrir que o mais importante é a proteína. É a proteína. Claro que os minerais têm suas funções, mas principalmente porque é ela que constrói, ela que é a matéria-prima. A gente chama a proteína de nutriente nobre, porque ele é um nutriente único e exclusivo capaz de construir corpo. Então, precisa de outras coisas? Precisa, num tratamento, quando a gente tem dosado bonitinho, que é o quê? Dá pra gente suplementar? Dá, mas acima de tudo é a parte da proteína. Maravilha! Arrasou, né? A Bia, eu falei pra vocês que ela ia dar uma aula. Então, a partir de hoje, vamos ficar ligados, atentos pra ver se nas nossas refeições a proteína tá lá, bonitinha. Claro que não frita, né, Bia? Grelhadinho, né? A gente tira a fritura também. Igual o salgadinho. Esse salgadinho, assim, mas você sabe que ele não tá com muita gordura, não. Tá bom, tá crocantinho, mas tá bom. Essa sojinha assim é boa, de aperitivo. Melhor com amendoim, Uma boa dica, né? Mas a castanha de caju vale, olha. Ah, a castanha de caju é maravilhosa, é de parar. Delícia. Vou passar pra vocês o contato da Beatriz Pagnanelli, nutricionista, que quando vem a Você Bonita dar uma aula, arrasa. E hoje ela me disse que estava resfriada, nem pareceu que estava mas tá ótima, nem pareceu. O site da Bia é o www.newsoccer.com.br. Você trabalha na New Soccer, né? Que prepara atletas. Isso, muito legal. www.newsoccer.com.br. Bia, obrigada, viu? Obrigada. Melhoras pra você e volte logo, porque a gente adora a sua aula.